Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus e nós estamos na nossa série de escatologia, nosso 10º vídeo e o nosso terceiro vídeo que fala acerca desse capítulo tão importante do Evangelho de Mateus, Mateus 24, o sermão profético. Mateus 24, o sermão profético, é um trecho extremamente escatológico, muito importante para os estudiosos de escatologia, porque nos dá sinais muito claros da vinda de Jesus, né? Ele trata de vários tópicos. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 2, trata sobre a destruição do templo. Do versículo 3 ao 14, fala sobre o princípio de dores. Do versículo 15 ao versículo 28, fala sobre a grande tribulação. Do versículo 29 ao versículo 44, do 29, ao 31, fala da vinda do Filho do Homem. E do versículo 32 ao 44 fala sobre a parábola da figueira, uma exortação à vigilância. No versículo 45 até o 51 nós vemos a famosa parábola do bom servo e do mau servo. Então nós vamos estudar esse capítulo de maneira extraordinária, né? Versículo por versículo, explicarmos um pouquinho. Então continue conosco nesse terceiro vídeo sobre o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. São palavras que saíram da boca de Jesus. É o conhecido, né, pelos estudiosos como sermão profético. Por quê? Porque fala de eventos futuros, de eventos que aconteceram já alguns, como por exemplo a destruição do templo, e outros estão acontecendo, nós cremos na nossa geração, e logo em seguida virá a grande volta de Jesus de Nazaré. Então, nós vemos todos esses tópicos claramente nesse capítulo 24 de Mateus. Vamos lá então, nós vamos continuar lendo do 3 até o 11, que foi o que a gente já falou, né? E nós vamos continuar depois, a partir do 12, uma explicação, versículo por versículo, daquilo que nós estamos lendo, ok? Então, siga aí conosco. A Bíblia diz, Mateus 24, 3: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos e em particular lhe pediram: Dize-nos, Jesus, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Até aí nós terminamos os vídeos anteriores. Agora nós vamos prosseguir no nosso estudo de Mateus 24. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Os estudiosos de escatologia creem que do 3 ao 12, Jesus está falando acerca do princípio das dores. Ele dá destaque aqui, né? E principalmente até o versículo 8 aqui, é claro, né? Porque a Bíblia diz, porém tudo isso é o princípio das dores. Então nós cremos que essas características falam desse tempo do fim, desse tempo da última grande colheita de Deus sobre a terra. E o versículo 12, ele traz uma marca muito clara que nós vemos presente hoje na geração atual, que é o multiplicar da iniquidade. É claro hoje que a iniquidade ela está tomando níveis que nunca antes na história tomaram, né? Parece que o ser humano está cada vez mais violento, cada vez produzindo mais pecado, cada vez mais longe de Deus, cada vez mais afastado da palavra, mais frio espiritualmente.
Nós vemos, né, a sociedade anti-Deus, cética, ou então agnóstica, né, uma sociedade que tem virado as costas para Deus, que tem se encharcado no pecado. A sujeira, a iniquidade tem se multiplicado como nunca, né? Parece que o homem está toda hora inventando novas formas, novas práticas de pecado, novas formas de pecar, criando artifícios, criando produtos, criando conceitos, criando filosofias de vida pecaminosas, afastado realmente de Deus. E isso tem promovido o que fala em seguida, que é o amor se esfriando de quase todos. Por quê? Porque o pecado, ele tem esse poder de destruir o amor que o ser humano pode gerar ou repercutir, ou refletir com relação ao Criador do Universo, o Senhor, como também, né, esfriar as suas próprias relações humanas. E nós vemos claramente, né, a intolerância nos dias de hoje. Esse final de semana recente, houve de novo um atentado terrorista em Londres, né? Cada vez a gente vê mais isso, a promoção do ódio, a intolerância religiosa, a intolerância entre os homens, a ira, né? A violência, às vezes pessoas matando pessoas por causa de uma buzinada no trânsito, mulheres e homens, né? Maridos e mulheres, crimes passionais crescendo como nunca. Por exemplo, só no Brasil, mais de 57 mil pessoas morreram através de crimes hediondos, assassinatos, crimes passionais. É uma guerra dentro da nossa nação, né? É uma violência, estupros para tudo quanto é lado, né? Dizem os especialistas que a cada 2 minutos, cada 3 minutos ou 2 minutos, se eu não me lembro, uma mulher é violentada, uma mulher é espancada dentro da casa. Então nós vemos altos índices de violência, altos índices de violência em todos os aspectos, violência emocional, violência física, né? Violência psicológica, moral. Nós vemos realmente que o nosso tempo, ele nitidamente é o tempo da indiferença, é o tempo da ruína moral, é o tempo da crescimento e multiplicação da iniquidade como nunca antes. E o cálice da ira de Deus está subindo. O cálice da ira de Deus, Deus tem longanimidade, né? Longanimidade, misericórdia, paciência com a humanidade, mas o cálice da ira de Deus está subindo. E chega uma hora esse cálice transborda. E quando transborda o cálice da ira de Deus, irmão, é julgamento na certa, é juízo de Deus sobre a terra. E são esses grandes juízos que virão sobre a face da terra. Princípio de dores, a grande tribulação principalmente, a Bíblia diz, são juízos que como nunca houveram na face da terra, ocorrerão nesses períodos finais, nesses períodos proféticos, declarados e descritos aqui em Mateus 24. Então nós vemos demais isso, o amor se esfriando. E aí nós temos que analisar o nosso próprio coração. Será que nós, nos nossos relacionamentos, dentro da igreja, dentro das nossas casas, com as outras pessoas na sociedade, será que não temos sido marcados com essa indiferença? Será que não temos, nosso coração não está duro com relação ao outro, cheio de ódio, rancor, mágoa, desprezo, né? Será que você não está passando por um momento difícil no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, né? Com relacionamento com seus pais? Nós vemos hoje uma geração que não honra pais, nós vemos uma geração hoje que não está nem aí para os seus primogenitores, para aqueles que o geraram, para aqueles que deram vida a eles, no sentido de que geraram eles. Uma geração que despreza os mais velhos, uma geração de filhos rebeldes, de homens e mulheres que não estão nem aí, de homens e mulheres com relacionamentos descartáveis. Se não me agrada, se não me satisfaz, se não satisfaz o meu ego, eu desprezo, eu rejeito, eu jogo fora. É a geração dos dias atuais. A multiplicação da iniquidade, imoralidade, sofismas, fortalezas mentais, enganos maliciosos, perversão de tudo quanto é jeito, toda e qualquer sorte, como nunca houve na história da humanidade, de anomalias sexuais, de comportamentos horrendos, né, a nível sexual, a nível familiar, homens e mulheres trocando de parceiros sexuais, né? A gente ficou horrorizado com essas coisas, mas isso são marcas nítidas desse tempo do fim.
a multiplicação da iniquidade e o amor de muitos se esfriando. Que o amor de Deus não esfrie no seu coração. Que o seu coração esteja conectado com a fonte do amor, que é o Senhor. Que você não permita que essa marca, a marca do ódio, a marca da violência, a marca da indiferença, a marca do ressentimento, da mágoa, permaneça, se perpetue no seu coração e na sua vida. Porque essa é a marca da geração que sofrerá os juízos de Deus nos tempos do fim. O amor se esfriando, a multiplicação da iniquidade. Se vocês têm vivido uma vida errada, uma vida com escolhas erradas, uma vida imoral, uma vida ilegal do ponto de vista de Deus, contrária à palavra de Deus, hoje é tempo de mudança, hoje é tempo de arrependimento. Não deixe para amanhã aquilo que você precisa consertar hoje. O arrebatamento da igreja está aí, Jesus está nas portas. A qualquer momento, os sinais da sua vinda são claros. E Jesus está voltando para buscar um povo comprometido, o povo da aliança, o povo que ama o Senhor, o povo que está conectado com a fonte do amor, o povo que leva Deus a sério, um povo que não aceita iniquidade. Iniquidade significa isso, quebrar a lei. Iníquo é o homem sem lei, o homem sem freio, o homem imoral, o homem ilegal. Nós não podemos ser assim, nós temos que amar a lei de Deus, estarmos cheios da palavra de Deus, da graça e da glória do Senhor. Por isso, conserta a tua vida com Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Conserte o seu coração, corrija, arruma a tua casa. Jesus está voltando. Seja como essas 10 virgens que nós vamos ler no capítulo 25, que estavam preparadas para receber o noivo no dia da sua vinda. Que o seu candelabro, que o seu candeeiro esteja cheio do óleo do Espírito Santo e da graça do Senhor, porque Jesus está voltando. Não deixe a iniquidade se multiplicar na sua vida. Não deixe o amor se esfriar, porque nesta geração do fim, o amor se esfriaria de quase todos, como diz o versículo 12 de Mateus 24. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, o sangue de Jesus venha sobre você e o poder de Cristo, o poder da cruz, seja emanado, flua da cruz de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se prepare, Jesus está voltando. Curte aí o nosso vídeo, o nosso canalzinho, derrama essa graça, essa bênção sobre outras pessoas e que o Senhor seja contigo. Um abraço, amém.